Olá, nobres amigos. Eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo de hoje aqui gostaria de dizer que se é uma coisa que eu nunca fiz e me arrependo de nunca ter feito para as minhas espadas aqui, é uma bainha para elas. Acreditem, eu nunca fiz uma bainha na vida. Eu já forjei algumas espadas, já fiz tanto do método artesanal de forja quanto do método de usinagem, mas nunca produzi uma bainha para elas. E, na boa, eu me arrependo muito de nunca ter feito isso porque bainha é uma coisa que tem muitos conceitos para serem empregados em relação à história medieval do uso da espada. E talvez se eu tivesse alguma, isso facilitaria muito a minha vida. Mas enfim, nesse vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a bainha e seus significados. Porque, sim, uma bainha é uma coisa muito importante. Eu tô até revendo a minha questão de nunca ter feito alguma bainha para as espadas. Tô pensando em, ao invés de forjar mais espadas daqui pra frente, começar a fazer bainhas para elas, quando eventualmente eu puder fazer isso. Por que isso? Porque a bainha, ela é o transporte da espada, sim. A forma mais fácil de transportar uma espada dentro de uma bainha, porque você consegue acoplá-la a uma cinta, a uma mochila ou alguma coisa assim. Uma proteção para a sua lâmina, porque você protege ela de umidade, de chuva, de intempéries no geral. Além de proteger você de eventuais acidentes com ela. E além disso, ela é uma questão de formalidade na hora de demonstrar as suas intenções quando você chega em algum lugar. Porque você já ouviu a expressão da espada desembainhada? Pois é, essa é uma expressão comum quando nos referimos aos tempos medievais. Porque, sim, o que demonstrava a intenção de uma pessoa na Idade Média não era o fato de ela estar ou não carregando uma espada com ela, mas sim o fato da espada estar exposta ou não, estar embainhada ou em punho, ou desembainhada de alguma forma. Porque isso poderia demonstrar até o quão agressiva ou não agressiva era a presença dessa pessoa. Então, além de todas as importâncias relacionadas ao transporte, aos cuidados e todo o resto, ainda havia essa questão de demonstrar intenções com relação à sua espada, ou do que você era, se você é uma ameaça ou não para os outros, porque geralmente desembainhar uma espada na frente de alguém era chamar a pessoa para uma briga ou para uma guerra, caso você não comunicasse a intenção real de desembainhamento de espada. Então vamos lá. A bainha da espada, geralmente uma peça feita de couro ou madeira, normalmente com algum adereço metálico, muitas vezes utilizando couro e madeira, né? O couro é bom para essas coisas porque impermeabiliza. A grande vantagem do couro é essa, o couro é um impermeabilizante natural. Portanto, se vocês olharem todas as imagens antigas de armaduras ou de luta, ou aqueles filmes que os caras estão usando couro geralmente, principalmente filmes e séries relacionados à Inglaterra, porque a Inglaterra é uma região muito chuvosa e úmida, muitas vezes esse couro se deve meramente para proteger as peças metálicas de armadura ou de armas, coisas assim, da umidade. Eles não são necessariamente imprecisos históricos, eles estão lá para proteger de umidade. O couro é por natureza um impermeabilizante. Então, ele é excelente para fazer bainhas de espada. A madeira, por sua vez na bainha, cumpre muito mais uma função de segurar o corte da lâmina, porque uma lâmina que estivesse muito afiada poderia eventualmente cortar o couro. Então é necessário ter a camada interna de madeira para segurar a lâmina e a camada externa para impermeabilizar. Por isso, geralmente eram feitas de couro e madeira. Poderiam ser só de couro ou só de madeira? Poderiam. Mas no geral, a combinação dos dois ficava uma coisa boa. E em alguns casos havia até adereços metálicos para usar como formas de prender a essa estrutura, manter a sustentação dela. As bainhas geralmente têm apenas o tamanho da lâmina da espada, uma vez que a empunhadura não precisa ser embainhada, já que a empunhadura sofre poucos danos e representa poucos riscos. Além, é lógico, de não atrapalhar em nada o transporte. Então, geralmente, a bainha cobre somente a parte de lâmina dela. Seja a parte de lâmina cortante ou até a parte não cortante, como pedaços chatos, onde são utilizados para half sword, mas cobre somente a parte de lâmina. Normalmente, elas vêm com alguma coisa que possibilita prendê-las num cinto ou alguma mochila, ou até alguma cinta para as costas, para prender no ombro, coisa assim. Tudo depende de como a pessoa utilizava a espada ou gostava de carregá-la, né? Mas era de praxe que a maior parte das bainhas de espadas eram feitos para serem presos a algum lugar e você não ter que carregar a bainha na sua mão, porque afinal não fazia muito sentido isso. Se o negócio estava lá para te facilitar a vida, não teria por que você ter que carregá-la em mãos. Embora em muitas cenas simbólicas, as espadas ainda embainhadas são carregadas em mãos. Muito mais para retratar presentes, cerimônias ou coisas do gênero, né? E agora que eu falei toda essa parte, vamos falar um pouco mais da parte cordial da bainha e da sua real importância histórica como mensagem, já que eu já falei toda a parte relacionada a transporte e proteção. Quando você carrega uma espada na bainha, eu já demonstrei até naquele vídeo que desembainhar uma espada é um ato e realizar um golpe é outro. Então, basicamente, se você está na frente de alguém com a espada embainhada, você está claramente demonstrando à pessoa a sua não intenção de usá-la neste momento. Porque até você desembainhar e realizar um golpe, a pessoa teria tempo de responder a isso de alguma forma. Então, o fato de estar embainhada significa, geralmente, a não intenção de uso dela no momento. E, por consequência, uma forma de demonstrar que você não representa ameaça à pessoa naquele exato momento. A pessoa pode saber que você tem uma arma, mas ela sabe a sua intenção de não utilizá-la naquele momento.
quando você a mantém embanhada. E até por isso que muitas vezes o ato de carregar uma espada desembainhada, pelo menos durante a Idade Média, representava claramente uma ideia de ameaçar a outro. Uma vez que, quando a espada já está desembainhada, para você realizar um golpe é uma coisa muito simples, é muito fácil. Se você ainda tem que tirar ela da bainha, você claramente não está pensando em dar um golpe na hora. Mas se você já está com ela fora, apontado ou não, você já representa uma ameaça. Se você aponta para a pessoa, então nem se fala. Aí você está claramente chamando ela para um desafio, para uma luta, para um conflito. Mas, sim, o fato de ter uma espada embainhada na cintura demonstra a clara não intenção de uso dela. Tanto é que, nos filmes e séries medievais, sempre quando vemos algum viajante chegando com uma espada embainhada na cintura ou nas costas, ou qualquer que seja o formato disso aí, na mochila, a gente vê que geralmente ele não é tratado com hostilidade quando ele chega a uma cidade, a um castelo ou algo assim. Mas se ele chega com uma espada na mão, ele costuma ser tratado com mais hostilidade. Isso, de fato, é uma representação boa da história até, uma vez que é algo que de fato podemos concluir que era uma verdade no período, mesmo porque todas as iluminuras que encontramos com pessoas chegando a uma cidade, a um castelo, a um nobre com a espada embainhada, a gente sempre vê que ela está sendo recebida de forma pacífica, mas quando há espadas desembainhadas, claramente vemos que a pessoa não está sendo bem recebida. Então a bainha, além de tudo, cumpre essa função comunicativa de demonstrar ou não demonstrar ameaça para alguém, outra grande importância dela. Então, nobres amigos, podemos concluir com isso é que, quando se trata de transporte de espadas e para uma pessoa que tem condição de ter e manter uma bainha, ela provavelmente vai fazer o maior uso possível dela, porque a bainha só tem benefício da espada, além, é lógico, de toda essa questão comunicativa que eu falei. Portanto, acreditar que alguma pessoa, por algum motivo, carregasse o tempo todo uma espada, por exemplo, em seu ombro ou em suas mãos, de certa forma pode vir a ser uma ignorância histórica. Não estou falando que é necessariamente, porque haviam ocasiões onde tal coisas ocorriam, de fato. Mas, ainda assim, é necessário saber separar essas ocasiões, porque tem ocasiões que isso é o normal, mas tem ocasiões onde isso seria visto meramente como ofensa, como um desafio, um desacato. Então, isso nem sempre é o normal. Portanto, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, deixem seu joinha, porque ajuda muito a gente aqui no canal. Não é inscrito, por favor, se inscreva. Ajuda mais ainda. Ah, e mais importante do que isso, repasse esse vídeo adiante, porque este é um conhecimento muito útil. Vai ajudar muita gente, pode ter certeza. Mas interpretações da história podem gerar equívocos muito grandes. Portanto, sempre que pudermos corrigir esses erros, por favor, repassem para frente, porque vocês estão ajudando muito. Não só a mim, mas ao realismo histórico. Obrigado e até a próxima.